Boa tarde, tudo bem? A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aí com mais uma reflexão teológica. Vai ser quase um estudo, né? Mas ainda assim, dentro de uma reflexão teológica, falando sobre um assunto, um dos assuntos mais comentados, mais estudado, mais refutado na tão falada web, né? No YouTube. O que tem de vídeos, o que tem de refutação, o que tem de pessoas quer famosas ou anônimas falando sobre a questão do arrebatamento secreto, se existe ou não, se é bíblico ou não, não está no gibi, não é verdade? E aí nós vamos tentar trazer aí uma argumentação não dos textos, eu vou estar lendo, a maioria das coisas que eu vou estar falando aqui eu vou estar lendo, e é uma leitura de uma reflexão que eu mesmo fiz, ou seja, eu não peguei lá da internet e colei, não, eu fiz, só que eu vou ler para tentar ser mais rápido. Eu não quero gastar mais que 20 minutos dentro dessa reflexão teológica, embora ela seja muito importante. Num futuro próximo, talvez a gente possa fazer um estudo detalhado dos textos bíblicos que falam sobre a questão do pré-milenismo, do mesotribulacionismo ou da pós-tribulação ou do amilenismo. Mas a princípio é uma refutação, né, dos principais argumentos que se usa contra a questão do pré-tribulacionismo. Antes de nós começarmos, eu quero falar mais uma vez, número 1, inscreva-se no canal, é muito importante que você se inscreva. Número 2, aperte o sininho para que você receba as notificações dos vídeos que nós fazemos, não é verdade? E número 4, se você gostar, compartilhe. É muito importante o compartilhamento. Quanto mais você apertar o joinha, colocar lá o joinha, compartilhar, mais o YouTube vê que as pessoas estão gostando e aí ele mesmo recomenda o estudo, né? Recomenda a mensagem. Então é muito importante. Outra coisa que eu quero falar, que eu falo em quase todos os vídeos, não repare na qualidade do áudio. Nós ainda estamos aprendendo com essa questão de YouTube, de estarmos filmando as reflexões teológicas. Nós iremos melhorar isso com o passar do tempo, a questão do áudio, a questão do vídeo, da iluminação, né? Isso futuramente, o fundo aqui atrás futuramente vai mudar, mas enfim, isso é com o tempo, né? E a gente tem aí um problema aí de voz, éramos muito gago quando criança até a juventude, e hoje nós melhoramos, mas de vez em quando as sequelas ficam. Então, vá até o fim, assista até o fim, é importante, porque muitas das vezes coisas mais interessantes estão perto do final do que no começo, não é verdade? Dito isso, vamos à leitura, e aí nós estaremos lendo, e naquilo que eu ver que vai precisar de uma explicação eu vou estar falando, tá ok? O tema é arrebatamento secreto, refutando quem a refuta. Tem muita gente refutando aí, então nós estaremos refutando algumas coisas, né? A ideia dessa reflexão teológica não é apresentar uma exegese dos textos sobre o arrebatamento pré e pós, e sim refutar alguns dos principais argumentos que usam para refutá-la. A ideia de que não haverá um arrebatamento secreto tem crescido muito graças ao YouTube e a teólogos e pastores de nome consagrados e em nosso meio de linha cessacionista. Cessacionista é aquela linha calvinista presbiteriana que acredita que os dons cessaram, né? Que foram para o tempo dos apóstolos. Calvinistas, que é a linha da predestinação, e alguns continuistas. Continuistas são aqueles da linha pentecostal, como eu, que acredita na continuidade dos dons, ou seja, que os dons espirituais, segundo 1 Coríntios 12, né, segundo Efésios capítulo 4, ainda continuam até o arrebatamento ou até a volta de Jesus. Alguns continuistas desconhecidos da internet, ou seja, até alguns desses refutam a questão do pré-tribulacionismo, que nós iremos ser arrebatados antes da grande tribulação.
Cito como principais nomes contra o pré-tribulacionismo os teólogos Augusto Nicodemos, considerado um dos maiores teólogos cessacionistas, né, do tempo presente, Leandro Quadros, da Igreja Adventista, que apresenta o programa Na Mira da Verdade no canal Novo Tempo, Rodrigo Silva, muito conhecido, também adventista, que apresenta o programa Evidências, se eu não me engano, também no canal Novo Tempo, o pastor Paulo Júnior, conhecidíssimo, e o pastor Hernandes Dias Lopes, da Igreja Presbiteriana, todos esses da linha reformada tradicional. Vamos colocar 3 pontos aqui. Número 1. Creio num arrebatamento secreto, mas não descarta a possibilidade de um arrebatamento visível no final da tribulação. É curioso, né? Como é que eu creio num arrebatamento secreto, mas não descarta a possibilidade que esses que falam contra o arrebatamento secreto pode estar certo? Porque as 3 vertentes escatológicas, pré, meso, que tem a outra vertente chamada meso, aqueles que acreditam que a igreja vai passar pela tribulação até a metade dos 7 anos, e aí na metade dos 7 anos será arrebatada. Porque as 3 vertentes escatológicas, pré, meso e pós, têm muito embasamento bíblico. É impressionante como as 3 vertentes têm embasamento bíblico, assim, a dar de balde no que se refere ao que eles creem, ao que eles argumentam. Entretanto, das 3, eu creio que a que mais tem base bíblica é o pré-tribulacionismo. Eu não tenho dúvida que das 3, a que mais tem base bíblica é o pré-tribulacionismo. Por isso que eu fico com ela, né? Para o rapto da igreja antes da grande tribulação, antes dos 7 anos de tribulação. E terceiro, a escatologia não é essencial no quesito salvação, e nem na vida prática do cristão, no dia a dia, pois todas as 3 pregam a volta de Jesus e que devemos estar preparados. Ou seja, as 3 vertentes, ela prega o que é essencial. Prega a volta de Jesus, prega o arrebatamento, quer antes, quer no meio, quer no final da tribulação, e prega que nós tenhamos que estar preparados para isso. Então, quer dizer, o mais principal do argumento, das teses, tem nas 3, né? Então é por causa disso que eu não fico nessa paranoia de querer convencer que eu estou certo, que fulano está errado. Mas como eu acredito mais no pré, obviamente que eu vou dar a minha análise a favor do pré do que do pós. Então vamos aí às refutações, né? Número 1. O pré-tribulacionismo não é uma doutrina claramente exposta nas Escrituras. Essa é uma das principais argumentações contra. Aí eu coloco, sim, não é. Assim como não é a doutrina da Trindade. Não existe nenhum texto no Novo Testamento falando claramente sobre a doutrina da Trindade, não é? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No entanto, nós pegamos um conjunto de textos, não é, que dá essa ideia, e aí nós cremos na Trindade, né? Nas 3 pessoas, né, que coexistem como Deus eternamente. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Ou seja, não é clara a doutrina da Trindade, mas, no entanto, nós acreditamos nela, tendo em vista diversos textos que corroboram essa doutrina. Assim como não é a tese da batalha espiritual, né? A tese da batalha espiritual não é clara dentro dos textos bíblicos. Não há nenhum texto bíblico, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro ou o Tiago falando, entrar em batalha espiritual. Não há. Entretanto, a gente vê lá, por exemplo, Efésios 6, né, versículo 10 em diante, que diz, tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do maligno, né? E aí ele vem narrando, né, todo o componente que há na armadura de Deus, né, fazendo uma alusão implícita a uma batalha espiritual. Também Daniel,
quando Daniel começa a jejuar 21 dias, e aí vem um principado, né, e combate, e aí Deus envia um outro anjo para combater contra aquele principado. Quer dizer, a gente entende de forma implícita e não explícita que há uma batalha espiritual. Também tem a questão lá em Apocalipse, quando diz que o arcanjo Miguel batalhou contra Satanás e os seus demônios. Quer dizer, tudo isso são batalha espiritual que está narrada, mas não tem um texto bíblico falando. Existe batalha espiritual. Por causa da narrativa dos textos, nós entendemos. Assim como não é a tese da reconstrução da terra após queda de Lúcifer. Há uma tese, né, muito conhecida e muito aceita de que toda aquela narrativa de Gênesis capítulo 1, né, ao capítulo 2, se refere não à criação da terra, mas sim à recriação dela. Porque há milhões de anos atrás, né, Deus criou a terra, e aí com a queda de Lúcifer, né, e Lúcifer sendo jogado do céu até a terra, criou um caos no universo e criou um caos na terra. E aí esse caos perdurou por milhões de anos, até que Deus resolveu criar o homem, criar Adão e Eva, e então preparou um lugar que estava sem forma e vazia, que era a terra. Quer dizer, ela não é clara dentro das escrituras, mas ela existe, e muitos teólogos, quer tradicionais ou pentecostais, a defendem. Não é verdade? Mas também muitos deles não acreditam. E segundo, nenhum dos reformadores avivalistas acreditavam no arrebatamento secreto. Ou seja, o segundo argumento contra o pré é que eles falam o seguinte: olha, nenhum dos reformadores, quem foram os reformadores? Né? Calvino, Lutero, né? E outros nomes que eu não vou pronunciar porque eu não sei pronunciar direito, avivalistas da história, como John Wesley, D.L. Moody, Eduardo, tem um outro sobrenome dele que eu não lembro agora, Spugni, né, o Spugni. Esses são avivalistas que viveram aí entre 1700, 1600 a 1800, eles não falaram nada acerca do arrebatamento secreto. E nem os reformadores, ou seja, eles não acreditavam nisso, entendeu? Mas também muitos deles, dos reformadores e dos avivalistas, né, não acreditavam no livre-arbítrio, na continuidade dos dons espirituais, no batismo do Espírito Santo como sendo uma segunda bênção. Alguns deles acreditavam em coisas que a Bíblia, de forma muito clara, refuta, como o batizar criança e o batismo por aspersão. Né? Ou seja, o fato deles não acreditarem e não ensinarem não é base para que a gente deixe de acreditar ou não na questão do pré-tribulacionismo. Terceiro argumento que Leandro Quadros, Augusto Nicodemos, Paulo Júnior, Rodrigo Silva usa contra o pré-tribulacionismo. É estranho que uma doutrina tão complexa como esta seja estranha na história do cristianismo, pelo fato dos pais da igreja não ter falado dela e nem os grandes nomes do cristianismo até 1800. Aí eu refuto. Bom, nesse caso, a reforma protestante também não é digna de crédito, porque ela tem apenas 500 anos. Né? Se a gente for usar a teoria do tempo, né, ou a tese do tempo, ou a teologia do tempo, então nós teríamos que acreditar que a Igreja Católica tem mais crédito do que a Reforma, porque a Igreja Católica tem 1.700 anos. Ela começou com Constantino no ano 315. Né? Ou seja, a Igreja Católica ela é em torno de 1.200 mais velha do que a Reforma. E nem por causa disso a gente aceita a Igreja Católica como regra para aquilo que a gente crê. Não é verdade? Né? Então isso é interessante a ser visto. Também precisamos analisar o que Daniel diz lá no capítulo 12. Olha só o que ele fala. E
tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um deste lado, à beira do rio, e o outro do outro lado, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando será o fim destas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Agora, escuta isso que eu vou ler. Daniel 12, versículo 4 a 8. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Aí o anjo diz, né? Sela a palavra, né? Lacra a palavra, porque é para o fim dos tempos. O que ele quer dizer aqui é que muitas das profecias, muitas das coisas que Daniel escreveu, né, no seu livro sobre o fim dos tempos, só seria entendido, só seria compreendido no fim de todas as coisas. Ou seja, os pais da igreja não teriam acesso a estas revelações. Os avivalistas não teriam acesso a essas revelações, porque elas foram lacradas, elas foram seladas para os últimos dias. Então, nos últimos dias, os sábios que estariam vivendo nesse período iriam entender. Deus iria abrir os olhos do entendimento, né, para compreender todas essas coisas, né? É muito importante isso entender, né? E aí a gente vê claramente que tem coisas que Deus só revelou, né, quando chegasse o tempo dela ser revelada. E uma delas é a questão a questão do arrebatamento secreto, né? Aprove a Deus revelar isso só nos últimos dias, né? Só no ano de 1800, né? Porque alguns usam essa questão, mas essa teoria é nova. Na verdade, só tem 150 anos, 200 anos, nós não podemos crer nisso. Assim como eu expliquei a vocês que a questão da batalha espiritual tem pouco tempo, a questão da reforma protestante tem pouco tempo,